Boa tarde. Eu estou aqui para esclarecer também um vídeo que eu fiz sobre o mito da caverna de Platão. Para quem não viu, eu vou explicar um pouco o que foi o mito da caverna, só para a gente entender o porquê eu coloquei no vídeo. Você vai entender o seguinte: o mito da caverna, ele foi uma alegoria retirada do livro de A República de Platão, que fala sobre um conhecimento verdadeiro do que a gente conhecimento que a gente está vendo, né? E as diferenças, né? E as diferenças, o que é verdade, o que é mentira. E esse livro A República era baseado nas decisões que o governo político deveria se basear, né, para suas decisões, para a pessoa ter a capacidade de ter um entendimento melhor do mundo, principalmente para quem eram os governantes, né? Ela foi um diálogo travado entre Sócrates, personagem principal, e Glauco, seu interlocutor. São os filósofos, né? Sobre a teoria platônica e que eu falei sobre o governo ter acesso a esse conhecimento verdadeiro. Nesse texto ele fala que Sócrates fala para Glauco que existiria uma caverna onde haveria prisioneiros que vivessem desde a infância, e com as mãos amarradas elas ficariam viradas para a parede, onde eles só avistavam as sombras que são projetadas à sua frente, porque eles são prisioneiros, né? E essa sombra ela era uma fogueira feita em cima de um tapume, e onde os homens estariam presos. Os homens que passassem na fogueira faziam os gestos atrás ou objetos formando sombras que de maneira distorcida seriam só o único conhecimento que aqueles homens teriam do mundo diante daquelas sombras. Eles só enxergavam aquilo, e os ecos dos sons que as pessoas diziam produzia era um mundo restrito dos prisioneiros, era fora onde os prisioneiros teriam coisa, né? Em relação a essa sombra, ao sair o que fala que um prisioneiro foi liberto e ele saiu dessa caverna e ele conseguiu enxergar a totalidade do mundo ao sair da caverna. Ele ficou assustado com aquilo, começou a perceber que o mundo não era só daquele jeito. Aquilo ali, ele ficou desconfortável, né, pela luz do sol. Ele começou a acostumar com a luz e começou a ver a infinidade do mundo, natureza, e voltava para a caverna para falar a verdade, como que era. E as pessoas de dentro da caverna tinham dificuldade de acreditar e não queriam sair dali, porque acreditavam que era uma mentira, né? Era uma coisa que não existia. Falavam que era louco e tudo. E essa metáfora aí, com esses graus de conhecimento, aí foi utilizada essa metáfora, que aí faz de você entender que existe um modo de conhecer, de saber o que significa entre sabedoria e justiça, que você enxerga o mundo de outro jeito, né? Os prisioneiros seriam os homens comuns, né? Os medianos, que a gente está sendo controlado pelo governo, pelas coisas, o que estivemos vivendo no nosso mundo, preso a crenças, essas crenças que a gente tem costume, essa cultura vazia, né? A caverna é o nosso corpo, nossos sentidos, fonte de conhecimento que, segundo Platão, é errôneo e enganoso, porque a nossa mente ela trabalha às vezes de modo te levando para um modo às vezes errado, sem entender, sem ter discernimento do que está acontecendo.
E as sombras na parede seriam como os objetos, distorções das imagens, né, que simbolizam as opiniões erradas e o conhecimento preconceituoso, né, do senso comum que a gente julga ser verdadeiro, mas não é. A saída da caverna seria buscar o conhecimento verdadeiro. Por isso que a gente manda, sai da caverna, para de ser primitivo. É por isso que a gente fala sobre isso. E essa luz, a sabedoria, seria um desconforto, que quando a gente acaba enxergando a verdade, a gente acaba, será que é, nossa, aí a gente, por isso que provoca um caos, um desconforto, por isso que é o despertar do caos, por isso que eu coloquei o nome do canal, justamente por isso, porque despertar aquilo que está dentro da sua mente vai provocar um caos na sua mente, porque quando a verdade vem, às vezes é doída, é amarga, ninguém quer saber da verdade, porque prefere viver nas fantasias, nas sombras, só aquilo que você quer enxergar ou que você viu, não te mostra uma verdade. É por isso que esse mundo de hoje é uma preguiça intelectual, e a ignorância em tempos sempre existiu essa ignorância, sempre, e sempre foi celebrada, porque muitos gostam de você, ignorante para você ser manipulado, por você ser uma marionete na mão deles. Por isso que a gente fala sobre o mito da caverna. Então, é isso. A gente vive uma época de opinião rasa, rasteira, conhecimento superficial sobre as coisas, ninguém quer aprofundar, porque tem preguiça, ou não gosta, ou acha difícil demais de lidar, porque às vezes a verdade é simples, mas é tão simples que a mente, ela cria tanta distorções, que às vezes a gente acaba se isolando da verdade e vivendo no nosso mundo das fantasias, e o que às vezes é perigoso. A felicidade às vezes ela é, de certo modo, são momentos, são prazeres pequenos, por isso a gente gosta de instantaneamente estar vivendo uma fantasia, mas a fantasia precisa ser tratada para não virar da fantasia ao problema, né? A gente acabar sendo engolido para dentro da ignorância. É isso aí, valeu. Então, e se quiser, gostou, compartilhe. Se você vai vendo os vídeos, isso aí tem total conexão do que a gente está falando. Valeu, boa tarde para vocês, obrigado. Curta, se gostou, curta, compartilha, comente.